Muito boa noite. Estamos começando aqui o EV Talks. Muito obrigado a todo mundo que está entrando. O apoio de vocês é sempre muito importante. Mais tarde, algumas perguntas de vocês vão ser respondidas. Pode contar aqui. Estamos aqui com nossos apresentadores, João Vitor Boa noite. e Marcos Gaia. Boa noite. Nossos entrevistados de hoje serão Diego Boa noite. e Daniel. Muito boa noite. E eu sou o Pietro. Muito prazer a todos vocês. Hoje eu queria começar com um assunto que vem cada vez se destacando mais na sociedade, que, como todos já sabem, é o famigerado racismo. Eu queria primeiramente perguntar o que vocês entendem por racismo? Vocês acham que... o que vocês entendem por isso e o que vocês acham que impacta na sociedade? Cara, pra mim o racismo é o ódio contra o outro baseado na sua cor de pele. Não, obviamente, só os negros. São o principal público que sofre de racismo, mas vocês têm, às vezes, racismo contra asiáticos, contra indígenas, né, povos originários, até contra árabes, que são, vamos dizer, de pele mais parecida com a etnia branca, acabam sofrendo, às vezes, o racismo. E não vou dizer só cor de pele, mas às vezes até características físicas que identifiquem alguém dessa raça levam eles a sofrer o racismo. O olho puxado dos asiáticos que comentam. Em geral são diferenças, né? São diferenças do corpo. Basicamente o que não for, digamos, de um pensamento europeu. Se não for europeu, se não for o branco, aquele idealizado, não é igual a mim, é inferior. É basicamente esse é o pensamento. Aquele corpo que não é europeu. É um pensamento etnocêntrico, completamente está muito ligado ao etnocentrismo. Eu acredito que o racismo está muito ligado a um preconceito. Tipo, não somente ao ódio ou como essas pessoas são tratadas na sociedade, mas também como elas são vistas. Às vezes as pessoas já veem uma pessoa negra, por exemplo, com preconceito e já entendem como se ela fosse, de certa forma, inferior. Isso é um pensamento errado, um pensamento injusto. E é uma situação que é um pouco entristecedora, porque vem se tornando cada vez mais recorrente, né? Isso acontece muito também em casos normais do cotidiano. Por exemplo, quando nós vemos um rapaz, a gente está sozinho na rua e a gente vê um rapaz, normalmente as pessoas fazem isso mais isso quando são uma pessoa negra ou de uma etnia diferente, andando lá na rua e está sozinho com ela, eles normalmente vão mudar a via por puro preconceito. E isso é uma coisa recorrente, isso praticamente todo mundo faz, eu tenho certeza que alguma pessoa que está aqui nesse podcast já fez. E é claro que, obviamente, algumas vezes, não algumas vezes, é um fato que os negros recebem bem menos do que os brancos na respectiva mesma área de trabalho, assim como as mulheres, mas os negros recebem menos. Isso daí é até um fato mesmo, o que é muito interessante de ver, já que né, este fato acaba ocorrendo, né, graças aos resquícios que acabaram sendo consequências da escravidão. Eu diria que ali é a questão do salário deles receberem mesmo no mesmo cargo, que seria Eu acho que seria uma questão... Mas você percebe que você tem mais negros em cargos de baixo escalão do que em cargos de alto escalão, como Exatamente. as diretorias, ou as de empresas, CEOs. Você quase não tem. Agora, trabalhadores braçais, lixeiros, Pedreiros, você tem muitos serventes. serventes, garçons. Negros. E acabam tendo um salário menor. Isso implica em diversas coisas na vida deles, né? Tipo, com salário baixo você não consegue dar escolaridade para seus filhos, para eles terem um futuro melhor. Você não consegue dar alimento direito para seus filhos. Sim, as estatísticas mostram que fortes. pessoas negras são as que mais vivem na periferia, certo? Então, isso já mostra sobre essa questão do trabalho, que pessoas negras normalmente não têm um acesso tão amplo como pessoas brancas. E o racismo também ocorre muito nas escolas, né? Isso desde pequeno. Normalmente, racismo é incentivado por ações que as crianças veem ao decorrer da vida.
das pessoas com os negros e elas acabam fazendo a mesma coisa. Enfim, e vocês já viram alguma situação assim no dia a dia de vocês? Cara, eu já, como você comentou aí na escola, foi onde eu vi, eu acho que na época eu tava no 5º ano, eu tinha uma colega negra, e quando eu entrei na sala, um outro colega tava chamando ela de macaca. Tipo, pô, isso ainda mais em um lugar que, pô, eu tava na Bahia, sabe? Tipo, estado com mais negros no Brasil. Você tem isso nesse estado. E acontecendo num lugar de respeito, né? Escola. Como é que você consegue manter isso numa escola? Óbvio, foram tomadas medidas na hora, o aluno foi punido, mas não é um caso só que acontece. Muitos outros já sofreram e vão sofrer, Sim. porque isso não sai da sociedade. E vocês acham, o que vocês acham que pode ser feito, medidas que podem ser tomadas para essa situação do mundo melhorar? Acho que a primeira coisa que tem que fazer é dar mais acesso à educação para eles. Mas, porque como você comentou ali no início, a maior parte da população periférica é negra. A população periférica geralmente não tem dinheiro para uma escola de qualidade. Muitas vezes nem a pública eles conseguem ter um acesso, sabe? Não conseguem comprar material, a escola é muito longe, o ambiente é muito perigoso. Então todo o redor deles dificulta que eles melhorem de vida. Ou às vezes até essas pessoas, quando mais novas, elas têm que acabar trabalhando para conseguir garantir o sustento da família. Sim. E isso também as impede de acabam muitas vezes largando a escola. Isso aí já entra numa questão de trabalho infantil, né? Entrou em uma questão do crime também. Muitos Sim. acabam Muitos se acabam se no envolvendo crime, com tráfico, por não exemplo. só por causa do... Mas que é o meio que eles com conhecem, obrigação, mas é um certo? jeito Pra de se conseguir sentir alguma fonte de protegido. renda. Para simplesmente conseguir, né, Tem uma renda. alimentar sua família, ou se alimentar mesmo, para simplesmente sobreviver. Isso daí simplesmente acontece. Então, realmente, como o Diego falou, deveria, né, dar mais acesso à educação, com certeza, né? Mas isso daí. Eu acho que esse é o principal. E também tentar acabar com aquele racismo inconsciente que a gente acaba tendo. Porque às vezes você não é uma pessoa racista, não tem nenhum ódio contra alguém por causa de suas características, mas a sociedade ao seu redor faz desconfiar de alguns, Sim, ela empregou esse sentido, né? sem que você perceba. Isso acaba acontecendo muito. Estaria tendo um pensamento racista. Inconsciente, Inconscientemente, sim. Claro. mas continua tendo. Uma vez eu vi um documentário, né? Pegaram crianças negras, pediram para elas apontarem entre duas bonecas, qual elas achavam mais bonita. Uma era negra e a outra era branca. E todas as crianças negras apontaram para a branca. Elas têm esse pensamento. E elas são crianças. São Crianças. E a sociedade bota isso nelas, que aquele é o mais bonito. E elas meio que... E depois perguntaram para elas, qual parece mais com vocês? Todos apontaram para a Isso boneca daí negra. já, sim, é simplesmente retirar o pensamento etnocêntrico do padrão idealizado que foi implantado há muito tempo já. Desde, tipo, há muito tempo. Falar E- que é bonito, falar... escravidão. Não, que o Dizer o que é bonito é simplesmente- feio. Não, isso não existe. Não. As pessoas negras têm a sua beleza, assim como as pessoas brancas também têm a sua beleza. Mas todas são lindas. Não é assim que funciona. Então, é um pensamento, tipo, completamente etnocêntrico. Esse padrão idealizado de beleza, como já era até em uma época do romantismo, por exemplo. Da beleza idealizada. Isso aí é completamente fora de padrão. Eu acho que uma coisa que a gente podia ressaltar agora é muitas crianças negras de origem periférica acham o esporte como o refúgio e sofrem nesse meio. Sim, sim. E... Bom, muito obrigado a vocês dois por participarem. Nosso tempo tá acabando, pessoal. Nosso tempo, infelizmente, está acabando, um imprevisto que aconteceu. E muito obrigado pela participação de vocês, foi realmente muito importante. De nada. Valeu aí. Obrigadão aí, mano.
João Vitor ajudou pra caralho, mano. Falei muita coisa, cara. Muito obrigado. E desculpa não ter respondido as perguntas, pessoal. A gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo podcast. Evetalk. Evetal.